Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral sempre com entrevistas importantes, interessantes para você que nos acompanha diariamente de segunda a sexta. Hoje, claro, não será diferente. Meu amigo, não espere por oportunidades extraordinárias. Agarre as ocasiões comuns e as faça grandes. Homens fracos esperam por oportunidades. Homens fortes as criam. Vou fazer uma entrevista hoje que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Converso com o Dr. Fabrício Assis, médico intervencionista em dor. Prazer recebê-lo aqui, querido. Tudo bem? Muito obrigado, Alberto. Prazer é meu. Doutor Fabrício, não tem uma vez que você, numa roda de amigos, quando alguém identifica que você é médico, ou alguém fala, tá aqui o doutor Fabrício, alguém que fala assim, sabe, doutor, eu tenho uma dor aqui, assim. Não é assim que funciona. Alberto, é mais ou menos assim, viu? A dor crônica é uma doença muito prevalente hoje na população, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? As pesquisas recentes que nós temos no Brasil apontam que em torno de 37% da população brasileira, em média, é portadora de dor crônica. Olha aí, é um e número grande, hein? não é um número só de países em desenvolvimento, os países desenvolvidos têm números muito semelhantes também. Então as estatísticas dos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países do norte da Europa são muito parecidas, em torno de 35%, 30% da população nesses países também é portadora de dor crônica. Que coisa, doutor Fabrício. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, só resumidamente, porque seu currículo é muito grande aqui, ó. É anestesiologista, também já está parado com isso, né? Não mexe mais com anestesia, não, né? Não, eu fiz a minha formação primária, a minha especialidade primária é anestesiologia. Me formei aqui em 98, aqui em Campinas. Na verdade, desde 2003 que eu só me dedico à dor crônica. Dor crônica. Bom, médico intervencionista em dor, é diretor do Singular Centro de Controle da Dor em Campinas, atua no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, é membro da Academia Americana de Medicina da Dor, título internacional Fellow of Intervention Pain Practice, se eu errei a pronúncia aqui, me perdoe, pelo Instituto Mundial da Dor também, presidente do Comitê de Sessões Internacionais do VIP, né? E cofundador da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, sendo o seu primeiro presidente. Pela primeira vez em 8 anos, olha que interessante, pela primeira vez em 8 anos, o Simpósio Internacional de Dor das Sociedades de Intervenção da Dor de Nova York e Nova Jersey homenageou um médico estrangeiro fora dos Estados Unidos com o prêmio de Médico Internacional de Dor do Ano. O tema de 2018 foi a evolução das terapias avançadas de dor. Isso é um orgulho, né? Foi um orgulho muito grande, realmente, uma coisa inesperada receber esse prêmio lá em Nova York, em Nova Jersey, na verdade, agora em novembro. E foi a primeira vez que eles deram um prêmio para um não americano e eu tive a felicidade de receber esse prêmio. E esse prêmio está relacionado com o trabalho que a gente aqui no Singular vem desenvolvendo em educação para os médicos no Brasil nessa área de tratamento intervencionista da dor. Muito bem. Doutor, o que é dor? O que é dor? Dor é uma sensação desagradável. Né? Dor é uma sensação, se a gente olhar no dicionário, no Aurélio, então é uma sensação desagradável. E que ela pode ser uma sensação física ou uma sensação emocional, ou uma conjunção das duas coisas, normalmente é o que acontece. Olha, você falou uma coisa aí que me aguça a curiosidade. Normalmente a dor, ela advém mais da parte física ou advém mais da parte emocional? As duas coisas juntas. Então a dor ela não é um evento físico somente, onde vai haver um trauma e aquela vai ser conduzido esse estímulo através dos nervos e vai ser processado e vai ser interpretado lá no cérebro. O problema é que quando chega no cérebro, cada um tem a sua dor. Então a dor, na verdade, ela gera um sofrimento, né? E esse sofrimento que vai ser manifestado. Né? Doutor, a dor tem um limite, a partir daquele instante, daquele momento, por mais que esteja doendo, se doer mais do que aquilo, a pessoa não sente mais. Existe isso? O down da dor, digamos assim? Não tem um limite máximo da dor. O que acontece é que, dependendo da severidade da dor
né, e também das condições daquele momento em que a pessoa sente aquela dor. O que pode haver é uma descarga tão grande, né, que a pessoa pode ficar, às vezes, até anestesiada e não sentir mais dor, por exemplo. Mais dor, entendi. Exatamente. Tá certo. Bom, também não tem nada a ver com o meu roteiro aqui, mas qual que é a dor mais comentada, a dor mais doída? O livro fala que a dor do herpes zoster, né, ela se equivale ao arrancamento de um dedo. E a dor da neuralgia do trigêmeo, que é considerada a dor mais insuportável, a dor mais severa, vamos dizer assim, né? Neuralgia do trigêmeo é aquela doencinha que afeta o nervo e vai dando dores no rosto, em tipo choques muito intensas, que impedem as pessoas de comerem. Eu tive cólica renal, achei que eu estava no topo. Também, a cólica renal é uma dor bastante intensa também. É. Bom, doutor, quando o doutor trata de dores em qualquer parte do corpo, a sua especialidade é para tratar de dor em qualquer parte do corpo? Minha especialidade é para tratar dor em qualquer parte do corpo, né? A maioria dos pacientes que nós vemos são pacientes com dor crônica, mas a dor aguda também são pacientes que algumas vezes aparecem no consultório, dores pós-operatórias. Tá. E a dor aguda mais comum que aparece no consultório são os pacientes com hérnia de disco. Pacientes que começam com uma dor nas costas, irradiada para a perna, muito intensa, que impede a pessoa, por exemplo, de estar trabalhando, impede de fazer a fisioterapia. E daí, então, a medicina intervencionista atua nesses pacientes de uma forma mais precoce, mais aguda, fazendo injeções ali perto do nervinho para tirar aquela inflamação local. Tá. E devolver aí um dia a dia mais precoce para o paciente. Quando a gente fala em dor crônica, é uma dor que existe há muito tempo? É assim que a gente define? Isso, é muito importante, Alberto, a gente definir dor aguda e dor crônica. Tá, vamos lá. Então, dor aguda é um sinal de alerta que alguma coisa está errada no organismo, né? Então, desde os animais menos evoluídos, né? Lá um mamífero na floresta, se ele recebeu lá uma mordida de uma presa, ele vai correr porque ele sabe que ele está em perigo. Tá. E o nosso corpo da mesma forma. Então, se eu tenho uma inflamação lá no apêndice, eu vou ter dor na barriga, vai me avisar que está com aquela inflamação, eu vou fazer uma cirurgia e vai melhorar. E isso é um sinal de proteção, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Há pessoas que nascem com uma síndrome genética que não sentem dor. Elas vivem poucos anos. A expectativa de vida dessas pessoas é pequena, porque elas, na verdade, não têm noção do perigo. Não sentem dor? Tem uma síndrome genética que nasce com uma insensibilidade à dor. Olha. E é rara, mas ela acontece. E essas pessoas vivem em média 14 anos, 13 ou 14 anos, porque se essa mesa, por exemplo, estiver em cima do pé, ela não vai perceber, né? Daí ela... Então... Agora, há pessoas que vão ao consultório do Dr. Fabrício, por exemplo, rapidamente você já identifica, o problema você está sentindo essa dor, você provavelmente esteja aí com uma apendicite, alguma coisa assim, tal. O problema é que a dor existe porque tem anomalia que precisa ser tratada imediatamente. Isso mesmo, então isso é a dor aguda, né? Eu vejo poucos pacientes com dor aguda no consultório. Normalmente os pacientes de dor aguda que a gente vê no consultório... então, perdão. Eu pensei que dor aguda fosse algo que doesse muito. Não tem nada a ver. Então, dor aguda é uma coisa que pode ser tratada e curada na hora. Com relação ao tempo de duração da dor. Entendi. Então, a dor aguda é essa dor que a gente sente no momento e que... A classificação didática para dor crônica é aquela dor que a gente sente há mais do que 3 meses, né? Não importa se é uma dor contínua ou se essa dor vem de vez em quando... Mas a dor, quando ela tem uma ação por um tempo maior do que 3 meses, então isso vai trazendo o que a gente chama na medicina de sensibilização. Na verdade, é um curto-circuito no sistema que percebe a dor, né? Tá. Então, o cérebro e o sistema nervoso vai criando mecanismos que vão facilitando que a dor aconteça, que vão amplificando essa dor. Novos nervinhos que antes não tinham a função de carregador, começam a carregar a informação dolorosa. O cérebro vai facilitando aquela dor. Então, a dor crônica, ela não tem relação com a inflamação específica. Ela deixa de ter de ser esse sinal de alerta, esse sinal de perigo. Perfeito. A gente pode imaginar que a dor crônica raramente se trataria com uma intervenção cirúrgica. A dor crônica, ela às vezes pode ser tratada como uma intervenção cirúrgica também. Mas não imediata, pode ser eletiva, tal, diferente de uma apendicite que tem que ir rapidinho para o hospital. Exatamente. Por exemplo,
Se nós fizermos aqui na TV, na Rede Família agora, em todo mundo que está aqui, uma ressonância magnética da coluna, talvez 80% das pessoas que estejam aqui tenham uma hérnia de disco naquela ressonância. Olha só. Mas a maioria não sente dor relacionada com aquela hérnia. Mesma coisa se a gente fizer um raio-x do joelho de pessoas de 60 anos. A maioria já vai ter artrose. O meu não tem artrose, mas os meniscos já foram embora. Só que a pessoa, nem todo mundo tem dor. Tá. Então, a dor crônica não tem relação com a imagem, não tem relação Entendi. com aquela degeneração específica. Ela tem outras coisas que vão fazer parte da dor também, que vão influenciar na dor. Doutor Fabrício, e qual que é, assim, o índice maior de reclamação? Do que mais que as pessoas reclamam no seu consultório? No meu consultório e na maioria dos países do mundo inteiro, os dois grandes vilões da dor é a dor na coluna, dor nas costas e dor de cabeça. Dor de cabeça e dor na coluna. Nós aqui em Campinas fizemos uma pesquisa há um tempo atrás e nós encontramos que nós entrevistamos 400 pacientes, Alberto, 400 pessoas na rua. 33% tinha dor de cabeça e 33% tinha dor nas costas. Olha. Então, assim, era uma fatia muito importante. Muito 40% da população tinha dor de cabeça e dor nas costas. E 33% um, 33% o outro. Tá. E uma porcentagem grande tinha os dois ainda, né? Olha só. E quando a gente fala de dor de cabeça, a gente não está se referindo ao cérebro, porque parece-me que o cérebro não dói, né? O tecido cerebral não dói, mas a capinha que envolve o cérebro, que são as meninges, pode doer, e os vasos sanguíneos que estão dentro do cérebro também podem doer, né? Então essa é uma pontuação bastante importante que você fez. Agora, doutor, dá um alento para essas pessoas que têm dor de cabeça. É tratável, é curável? Como é que é? Olha, toda dor tem alívio. Toda dor tem alívio. Mesmo aquelas que não têm cura, tem alívio. Uma enxaqueca, por exemplo, não tem cura, mas ela tem controle. A pessoa pode deixar de ter crises todos os dias, com uma severidade grande, para ter crises eventuais com uma dor muito menos severa, por exemplo, né? A pessoa pode não ficar livre completamente da dor, mas ela tem um alívio e uma qualidade de vida muito melhor com o tratamento. E quando é que a pessoa sabe que ela tem enxaqueca e não... toda dor de cabeça constante, contínua, é enxaqueca, não? Não. A enxaqueca é uma das maiores causas de dor de cabeça, é a enxaqueca junto com a cefaleia tensional e junto com a cefaleia cervicogênica, que é aquela dor de cabeça causada já por uma inflamação da coluna cervical. Tá. Então, isso é uma causa de dor muito subdiagnosticada, traz muitos pacientes para o meu consultório, a cefaleia cervicogênica está sendo tratada aí como enxaqueca, como cefaleia tensional há bastante tempo sem sucesso, e, na verdade, é uma alteração inflamatória, uma artrose ou uma hérnia de disco na coluna cervical que está causando aquela dor de cabeça. Agora, doutor, a enxaqueca não tem cura? A enxaqueca tem cura. O tempo cura a enxaqueca. O tempo cura. Então, a enxaqueca é uma doença específica da mulher no período fértil. Então, ela começa na menarca, na primeira menstruação da mulher, e ela termina com a menopausa. Só a mulher que tem enxaqueca? A enxaqueca é uma doença muito mais prevalente na mulher do que nos homens, muito mais prevalente. Há homens com enxaqueca também, mas é uma percentagem bastante menor dos pacientes. E as pessoas precisam tomar cuidado com a quantidade de paracetamol que toma quando está com dor de cabeça, essa coisa toda, doutor? A automedicação ela é muito importante no Brasil, né? E ela é muito prejudicial. Você falou uma droga que parece, às vezes, muito assim, tranquila de se tomar, e o paracetamol está associado com muitas mortes por hepatite medicamentosa. Eu falei paracetamol, assim, mas podia ser dipirona, por exemplo. A dipirona menos, mas também está associada. Agora, um grande problema no Brasil é o uso indiscriminado dos anti-inflamatórios. Sim. Né? Então, você compra na farmácia um anti-inflamatório sem receita. O anti-inflamatório está associado ao uso crônico com insuficiência renal, com hipertensão arterial, com úlcera no estômago. Eu sei que o doutor não poderia falar isso, mas eu posso, porque eu sou apresentador, não sou médico, né? Eu não tenho que responder para o CRM de jeito nenhum. Eu sempre falo para as pessoas que tomam inadvertidamente o anti-inflamatório, eu falo o seguinte: se você não tome, mas se você tiver que tomar,
por conta própria, e a hora que você percebeu que desinflamou, que acertou, para de tomar, não tem que ficar tomando continuamente. Também nem precisa dizer se eu estou falando a verdade ou não. O anti-inflamatório, ele é uma droga excelente, uma medicação excelente para dor aguda, né, que está relacionada com aquela inflamação. Para dor crônica, ele não é... sem dúvida, sem dúvida. E ele vai trazer outros problemas. Então, é exatamente como você disse. Você tem que ter uma meta para... Se o paciente tiver uma dor crônica, você vai tratar se ela agudizou, se ela piorou por um momento. Você vai falar, vamos tomar por 5 dias, uma semana, nós vamos parar o anti-inflamatório, né? Doutor, já estão pedindo para eu fazer um intervalo, mas eu preciso fazer uma pergunta para você, que, aliás, é o seguinte. Eu tenho muita preocupação. Ninguém gosta de ter dor, né? Ninguém gosta de sofrer. Hoje as pessoas, embora em hospitais, até com doenças terminais, as pessoas morrem sem dor, doutor? Ainda muitas pessoas morrem com dor, né? Infelizmente. Por exemplo, a dor é a queixa mais frequente no paciente oncológico, no paciente com câncer. Então, 2/3 dos pacientes com câncer, eles sentem dor. E os pacientes terminais, uma porcentagem maior ainda. E, infelizmente, ainda muitas pessoas morrem sem ter um alívio da dor adequado. Mas, doutor, mas com a medicina tão avançada, como é que alguém morre com dor, doutor? É porque o tratamento ainda não está disponibilizado, universalizado, nem nos países desenvolvidos, sabe? Bom, nem não quero morrer, então. Se tiver que ter dor para morrer, não quero morrer, doutor. Conversando aqui com o doutor Fabrício Assis, médico intervencionista em dor, especialista em dor. Eu tenho certeza que vocês estão gostando e não terminou, não. Tem mais. Espera aí, já. Retornamos aqui com o doutor Fabrício Assis. Estamos falando de dor. Aliás, a dor acho que é a pior coisa que existe, né, na vida. Dor, tanto as emocionais quanto as físicas, né? Dor no coração você não trata. Nem dor de cotovelo. Nem dor de cotovelo, não tem jeito, né? Mas, doutor, quando as pessoas, por exemplo, a gente falou há pouco no final do primeiro bloco, as pessoas estão com câncer. A dor do câncer é muito doída, dizem, né? Eu já vi pessoas da família até passarem por essa dor, mas graças a Deus ainda não senti, espero que não sinta. Mesmo que a dor seja no órgão, por exemplo, no fígado, vai. E aí, como é que você... É com remédio que você trata? Como é que é? O remédio ajuda muito a dor do paciente com câncer, mas principalmente nesses cânceres de órgãos como fígado, pâncreas, né, o estômago. Você tem procedimentos muito específicos onde você atua nos nervinhos que nervam esses órgãos, desligando esses nervinhos através de agulhas hoje. Então você pode queimar com calor, como a radiofrequência, ou mais comum com uma medicação mesmo. A gente injeta uma medicação ali, o fenol, que bloqueia a dor por vários meses e permite que aquela pessoa possa viver sem dor. Entendi. Porque a dor ela é levada ao cérebro, digamos assim, por alguns fios, que são os nervos. Isso mesmo. E daí como você tirasse aquele fio da tomada por um tempo grande, né? Entendi. Então você dá um conforto muito grande para o paciente. Doutor, a pessoa que está em coma induzido, sente dor? Não, a pessoa que está em coma induzido, ela não sente dor, né? Uma das coisas do coma realmente é a insensibilidade à dor. A pessoa está insensível à dor quando ela está em coma. Entendi. Doutor, é verdade que muitas dores crônicas devem aumentar ainda mais por conta do uso exagerado de celulares e tablets, especialmente essas dores no pescoço, na cervical e tal? A gente não tem esses dados ainda, viu, Alberto? Mas com certeza nós já percebemos um aumento grande no número de dores cervicais e de dor de cabeça no consultório, com o uso de tablet e de celular, né? Mas não há um estudo ainda que mostre para a gente o quanto isso aumentou, mas a olhos vistos, como no consultório, a gente pega cada vez mais pacientes com dores cervicais, com dores de cabeça e com certeza relacionados ao uso desses equipamentos e pacientes mais jovens, né? Cada vez pacientes mais jovens. E quando a gente fala em médico da dor, a gente também pode estar falando em algumas infiltrações? Também. O médico intervencionista em dor, né? Então ele se utiliza principalmente de injeções através de agulhas, tanto para eu poder entender melhor a dor, fazer diagnóstico. Então eu consigo, por exemplo, anestesiar um nervinho específico e saber se a dor melhora ou não.
para saber se a dor está ligada com uma hernia de disco específica, com uma artrose de um nível específico. Então isso ajuda até a selecionar melhor o paciente para cirurgia, né? Até a tratar também o paciente com essa agulha. Então eu posso jogar anti-inflamatório direto no nervo através de uma injeção, eu posso queimar o nervinho como na radiofrequência. Hoje é o futuro da medicina de dor. Eu posso utilizar a medicina regenerativa, jogar células-tronco, jogar plasma rico em plaquetas para fazer com que o próprio corpo criar condições do próprio corpo fazer a recuperação daquela doença. Entendi, né? entendi. Então, os atletas de alta performance hoje são submetidos todos a célula-tronco, a plasma rico em plaquetas. O Ronaldo teve a tendinite patelar, o Ronaldo centroavante, o fenômeno, voltou a jogar por causa de infiltração de PRP também no tendão patelar. Rafael Nadal, a mesma coisa. Voltou a jogar tênis agora porque teve infiltração de PRP. A célula-tronco Isso é medicina de alta tecnologia, né? É uma medicina bastante avançada hoje, que cada vez criando mais evidências. No Brasil ainda não está regulamentada a ponto da gente usar isso rotineiramente a nível de consultório, né? Nos Estados Unidos, cada vez mais, o FDA já aprovou a medicina, a aplicação de PRP, de células-tronco. Às vezes, mando pacientes para lá para poder fazer. Alguns casos, tem um cirurgião lá do Einstein que há pouco tempo foi fazer uma injeção de célula-tronco no disco intervertebral para poder ajudar a melhorar a dor. Agora, doutor, por exemplo, o médico intervencionista da dor ou em dor, é um segmento hoje, é uma especialização da medicina? Nos Estados Unidos já é uma disciplina médica desde 98. Aqui no Brasil ainda não. Aqui é uma área de atuação de dor, a área de dor é uma área de atuação. E o tratamento intervencionista da dor, como você disse, nós criamos a Sobramídia aqui em 2013, a Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor. Eu fui o primeiro presidente dela. Sim. E agora, em 2019, vai ser organizado o 5º congresso lá no Rio de Janeiro. Hoje nós somos em torno de 300 profissionais no Brasil que estamos envolvidos na área. E é uma questão de tempo ela ser reconhecida pela Associação Médica Brasileira como uma especialidade. Com o aumento do número de pessoas fazendo, isso talvez em 5 ou 10 anos se torne uma especialidade médica no Brasil. Eu nunca vi o CRM de uma pessoa, mas o CRM traz a especialização? O CRM não traz a especialidade. Não. Mas para qualquer efeito, teu registro como médico é anestesista, então? Meu registro como médico é anestesiologista, mas eu tenho área de atuação em dor reconhecida pela Associação Médica Brasileira, pelo CRM. Entendi. É uma área de atuação, mas ainda não é, e que você pode obter essa área de atuação através de 7 especialidades médicas primárias. Entendi. Sabe? Então, no Brasil. Então, você pode ser neurologista, neurocirurgião, anestesiologista, pode ser ortopedista, pode ser fisiatra, pode ser clínico. Entendi. E aí você pode fazer. E só cabe e só dá direito ao médico ter esse título e ter esse exercício da profissão. Não pode ser isso aí. Ninguém seria um intervencionista em dor que não fosse médico. Não. Entendi. No Brasil, para você fazer qualquer procedimento, você tem que ser médico, né? Para você fazer colocar uma agulha e coisas assim. Perfeito. O doutor não opera? Raramente a gente faz algumas cirurgias, né, que são o fim da escada para o tratamento de dor de algumas patologias. Tá. Por exemplo, para o câncer, então os pacientes que estão tomando medicação já, por exemplo, que a morfina não está fazendo o efeito desejado, então nós podemos implantar um sistema onde a gente coloca a morfina direto infundida lá no líquor, na coluna. Então nós conseguimos diminuir em 300 vezes a dose da medicação, sendo mais efetiva, porque vai direto onde precisa. E a gente coloca esse reservatório dentro do corpo também, então é uma pequena cirurgia. E há alguns casos também, para algumas dores relacionadas que a gente chama de neuropáticas, por inflamações dos nervos, como pacientes já operados de coluna, pacientes que têm inflamação pelo diabetes. A gente coloca chips, marca-passos em nervinhos específicos, e esses marca-passos são colocados dentro do corpo também. Olha, mas que então, coisa. São pequenas cirurgias, sim. Gozada, gente que não tá vivendo, que não é médico, que não estuda, fica espantado depois com tanta explicação, assim, com tanta tecnologia, como a coisa está extremamente hoje evoluída, tem muita né? tecnologia para dor, sim. O doutor viaja muito, o mundo todo aí. O que o mundo pensa da nossa medicina, da medicina brasileira? Olha, a medicina intervencionista de dor no Brasil hoje é um dos destaques do mundo, sabe?
Então, o Brasil hoje é um dos destaques. Nós tivemos agora um congresso que eu organizei em Campinas em setembro, com mais de 500 participantes, 123 palestrantes, sendo 16 internacionais. E o Brasil é visto com um grande destaque hoje, né? Tanto é que esse prêmio que eu ganhei, eu fui o primeiro não americano a ganhar esse prêmio, que poderia ter sido dado para um europeu ou para outra pessoa. Foi dado para mim justamente pelo desenvolvimento que a medicina de dor tem tomado no Brasil, né? E isso é uma tendência de crescimento aqui? É uma tendência muito grande de crescimento. O Singular, ele virou um centro de treinamento importante hoje no Brasil também, para educação continuada em dor. Nós temos um serviço de fellow também, onde os médicos ficam 3 anos conosco, desde 2009 que nós temos esse fellow em dor. Já passaram vários colegas aqui, nós temos 3 fellows hoje, que ficam 3 anos aqui. A gente abre uma vaga por ano e nós treinamos em torno de 70 médicos do Brasil por ano que passam pelo Singular. Nós tivemos em Budapeste agora, Alberto, levando 50 brasileiros para fazer um treinamento lá, num dos centros mais assim, avançados no mundo para treinamento de intervenção em dor. E chegamos agora em novembro, tem 2 semanas que eu cheguei de lá, foi extremamente assim, engrandecedor e foi realmente incrível poder ter 50 brasileiros indo para um lugar tão longe para poder aprender essas técnicas, sabe? Doutor Fabrício Assis, eu não tenho dor nenhuma, mas se eu tiver eu vou te procurar, porque eu gostei demais aqui de falar contigo, viu? Muito obrigado, eu também gostei muito e estou à disposição sempre que possível, viu? Falei com o doutor Fabrício Assis, médico intervencionista em dor. Eu tenho certeza que vocês gostaram da entrevista e apareceu ali no rodapé o contato do doutor e tal. De repente, ele pode te ajudar. É isso, viver com dor ninguém merece, né, gente? Não se esqueçam, de segunda a sexta, às 13h tem o RF Sport Clube, tá bom? Saúde, paz, alegria, sorte para todos nós e sem dor para todo mundo, viu? Tchau, pessoal.